A história de Davi e Golias, todo mundo já ouviu falar, né? Mas hoje a gente vai olhar para ela com outros olhos. Não apenas como uma lição de fé, mas olha só, como uma aula, uma verdadeira aula de estratégia. Vamos entender como a inteligência pode de fato derrubar gigantes. Essa frase resume o drama todo, não é mesmo? A lógica parecia clara, parecia que não tinha discussão. Mas o que a gente vai analisar agora é justamente como essa lógica foi completamente quebrada. Vamos mergulhar nisso? Para entender como Davi conseguiu vencer, a gente precisa primeiro sacar o que ele estava enfrentando de verdade. E olha, não era só um homem grande, era um sistema de intimidação muito bem montado. O cenário, lá em 1 Samuel 17, é de tensão pura. Imagina só, os dois exércitos parados se encarando no Vale de Elá. E bem no meio de tudo, Golias. Uma figura que foi feita para parecer invencível. A força bruta na sua forma mais pura e assustadora. E aqui está o ponto-chave. A principal arma do Golias não era a lança, era a boca dele. Ele estava lutando uma guerra em duas frentes. Por um lado, o físico, né? O tamanho, a armadura, tudo aquilo que prometia destruição. Mas por outro, e talvez o mais eficaz, era o ataque psicológico. Dia após dia, os insultos, a presença aterrorizante, aquilo já estava derrotando o exército de Israel mentalmente. E essa é uma observação psicológica muito poderosa. Antes de qualquer pedra ser atirada, Israel já estava derrotado, na mente. O medo coletivo era a verdadeira arma de Golias. E, vamos ser sinceros, estava funcionando perfeitamente. Ok, agora vamos virar o holofote para o nosso herói improvável. Porque onde todo mundo só conseguia ver fraqueza, na verdade, existia uma força. Uma força que era perfeita para o desafio que estava por vir. A elite militar de Israel olhava para Davi e só via um pastor, um garoto. Eles ignoraram completamente o currículo dele. Porque, poxa, proteger as ovelhas de predadores como leões e ursos ensinou a Davi uma coisa que os soldados não sabiam: como lutar de forma assimétrica, usando inteligência e precisão contra a força bruta. E tem um detalhe na língua original que revela tudo. Quando a Bíblia fala do coração de Davi, a palavra em hebraico é lev. E lev não é só sentimento ou emoção, significa mente, vontade, o centro de comando. Ou seja, Davi não era só corajoso, ele era lúcido, estratégico, com uma clareza mental impressionante no meio daquele pânico todo. E é essa lucidez que leva Davi ao momento mais genial de toda a história: a escolha da arma dele e, por consequência, a escolha da estratégia de luta. O rei Saul oferece a Davi a melhor armadura do reino. Sabe, o jeito tradicional de lutar. A genialidade de Davi foi simplesmente dizer não, obrigado. Ele na hora avaliou que aquela ferramenta não servia para ele, que ia mais atrapalhar do que ajudar. Ele rejeitou o jeito convencional e decidiu lutar nos seus próprios termos, com a ferramenta que ele dominava. E essa diferença era tudo. De um lado, a guerra convencional, que ia forçar o Davi a uma luta corpo a corpo, onde ele com certeza perderia. Do outro, a guerra assimétrica, ágil, precisa e, o mais importante de tudo, de longo alcance. E aqui está a grande verdade dessa análise toda. Ao escolher a funda, o estilingue, Davi reescreveu as regras do jogo. Ele se recusou a entrar numa briga de força bruta e transformou o confronto num ataque estratégico à distância. A batalha, na prática, foi vencida naquele exato momento de decisão. Certo, mas como a gente traz essa história tão antiga para o nosso mundo, para o nosso dia a dia? Como aplicar essa inteligência estratégica nos gigantes que a gente enfrenta hoje? As lições são muito diretas e poderosas. Primeiro, autoconhecimento. Saber no que se é bom e não tentar ser quem não é. Depois, controle emocional, para pensar com clareza mesmo sob pressão. E talvez o mais importante é entender que quase sempre existe um jeito mais inteligente de encarar um problema. Essa tabela mostra como isso se aplica a tudo. No trabalho, por exemplo, em vez de só trabalhar mais horas, que tal trabalhar de forma mais inteligente? Nos estudos, em vez de decorar tudo, que tal entender os conceitos de verdade? E nos conflitos, em vez de reagir na hora, que tal responder com inteligência emocional? É a mesma lógica do Davi aplicada à vida moderna. Agora, vamos um pouco mais fundo. Porque essa história não é só sobre gigantes lá fora, mas também sobre aqueles que a gente enfrenta aqui dentro. Então fica a pergunta para uma reflexão pessoal. Os gigantes de hoje raramente usam espadas e escudos. Eles são, na verdade, bem mais sutis. Eles se parecem mais
com isso, né? A ansiedade que paralisa, a pressão social para se encaixar em algum padrão, a insegurança que fica sussurrando que a gente não é bom o suficiente. Esses são os Goliás que gritam com a gente todo dia. E aqui vem uma sacada psicológica fundamental. Muitas vezes a derrota não vem da falta de capacidade, mas de tentar lutar contra a ansiedade com força bruta ou tentar lidar com a insegurança vestindo a armadura de outra pessoa. A estratégia é tudo. Antes da gente fechar, não dá para ignorar a dimensão espiritual. Quando ele vai enfrentar o Golias, Davi faz essa declaração poderosa que mostra de onde vinha a lucidez e a confiança dele. E a interpretação disso é crucial. A fé de Davi não o fez sentar e esperar um milagre. Pelo contrário, ela alimentou a coragem dele, clareou a mente dele e deu um propósito ainda maior para a estratégia dele. Uma coisa potencializa a outra. Então, no fim das contas, a gente chega a uma verdade que não dá para escapar. Os gigantes, de um jeito ou outro, sempre vão aparecer no nosso caminho. E essa é a mensagem final. A grande lição de Davi e Golias é que a vitória não é do mais forte. Ela pertence ao mais preparado, ao mais lúcido e àquele que consegue combinar uma estratégia inteligente com uma confiança profunda para reescrever as regras e enfrentar o que parece impossível.